Que Deus abençoe essa terça-feira. Vou falar pouco hoje, vou trazer muitos testemunhos. Começo com uma história deslumbrante de mais uma pessoa que foi abençoada, a Letícia, porque a vida dela foi transformada, ela que estava nas trevas. Olha só, preste atenção porque a história é forte. Você tem um filho, tem uma família, tem alguém ou você está passando por isso, sua vida vai mudar. Meu nome é Letícia e com 5 anos eu sofri um abuso por um familiar próximo e desde então, assim, a minha vida toda ela desandou. Minha mãe foi chamada na escola porque eu estava tendo comportamento sexual quando eu tinha 6 para 7 anos. Me colocaram num psiquiatra, num psicólogo desde nova e dos 5 até os meus 9 anos eu passei por isso e quando eu achei que tinha esquecido isso, aconteceu de novo. E dos 9 até os meus 11 anos eu tive dos 9 até meus 13 anos, na verdade, eu tive um comportamento que tendenciava essa promiscuidade enorme e o fato de eu nunca parecer ter a idade que eu tenho ajudou bastante isso acontecer comigo. No entanto que com 11 anos eu tava namorando um cara que tinha o dobro da minha idade e era um namoro como se a gente fosse casado. E isso tudo dentro de casa. Depois desse relacionamento que eu tive com esse cara mais velho, eu tive meu primeiro coma alcoólico. Eu tinha 12 anos, estava passando um carnaval em Ressaquinha e eu bebi tudo quanto é bebida que você pode imaginar. Foi inclusive a primeira vez que eu experimentei absinto e passei 2 dias desacordada depois disso. Eu lembro que a minha mãe, eu lembro traços, né, relances do dia da minha mãe me carregando assim, me puxando pelo cabelo numa linha de trem. E nessa época de 12 anos foi quando eu comecei a usar droga. Era uma forma que eu suportava a minha vida. Eu fiz tudo errado que eu tinha pra poder fazer. Eu brigava, eu fazia sexo descontroladamente como se eu fosse uma adulta casada. E não era só com uma pessoa, não tinha seleção, digamos assim. Eu passava o dia, eu matava a aula na escola pra poder beber e usar droga com a minha amiga numa lagoa. E nesse tempo de promiscuidade aconteceram várias coisas que eu nem sequer gostava que acontecesse, mas eu permitia porque era uma forma de eu me castigar, porque eu achava que eu não era amada, eu não tinha um pai presente, eu não tinha um amor de paz e eu achava que o problema era eu, até porque isso sempre foi falado, que eu era o problema. Eu vim antes de conhecer Jesus, eu era do espiritismo, não que eu vá falar mal, mas uma das coisas que falava pra mim era que o fato de eu estar fazendo sexo, de eu ter feito de ter esses comportamentos é que eu era uma prostituta na vida passada. E isso pra mim me abalava, isso foi marcado a minha infância toda, eu fui marcada com isso. Aí, com 15 anos, a minha mãe resolveu sair de casa e eu praticamente fiquei morando com um namorado meu, que foi um passo da minha vida que eu quase comecei a me converter, mas não foi a fundo. Eu voltei para as drogas pior do que eu tava antes, eu voltei a beber pior do que eu tava. E a minha vida toda foi assim, até eu engravidar a primeira vez. E a minha irmã falava muito comigo. Ela se converteu quando tinha, acho que 20 e poucos anos, ou nem 20. E ela falava muito comigo na igreja e eu tinha pavor. Eu fui 2 vezes com ela e eu assisti o culto, assim, num sofrimento. Aquelas músicas, que hoje é uma das partes que eu mais adoro. Eu não conseguia ouvir
E a minha vida, quanto mais ela tentava me levar, mais me afastava, sabe? Até eu ver a mudança que ela realmente teve, o que ela passou. E o que eu tava passando. Eu tava no fundo do poço. Eu desestruturei financeiramente. Eu me desestruturei sentimentalmente. Eu não tinha vida. Eu tava vivendo o fundo do poço. Eu tava literalmente, acho que, lutando pra sobreviver sem nem conseguir. E vendo a forma como eu tava e grávida pela segunda vez, sem nem ter casado, sem não ter um apoio, eu olhei pra minha irmã e vi aquela mudança. Eu vi como uma menina que eu conheço desde que eu nasci, que não conversava com ninguém, que não saía de casa pra poder fazer as coisas, tá com a vida toda renovada, ter passado por tudo que ela passou e ter sobrevivido. Eu tinha pavor da Bíblia, nunca quis ler, era cansativo, chato, eu achava insuportável. Eu, na verdade, eu lembro de quando eu vim aqui na igreja uma das vezes, mas bem no inicinho, a Mércia virar pra mim e falar assim que eu tinha vergonha de ser crente. E tava tudo bem, que o tempo certo ia chegar. Eu ouvi aquilo, entrou no meu ouvido e tipo assim, quem é ela pra falar qualquer coisa? Eu não vou ser nada. Que isso daqui não é pra mim, que isso e aquilo. E até eu ter o primeiro contato, sabe? Quando eu tive o primeiro contato foi quando a vontade de usar a droga parou. Assim, eu comecei, a primeira vez que eu realmente me abri para Jesus, a primeira vez que eu aceitei Jesus, foi tão libertador que parece que um fardo que não era meu, ele tava pesando nas minhas costas, ele saiu, e foi a primeira vez que eu chorei de alegria, que eu tava cansada de chorar de tristeza, de me sentir uma vítima, de achar que minha vida já tinha acabado. E eu lembro que a primeira vez que eu cantei um louvor de verdade, eu me senti tão agraciada, sabe? E hoje eu tô aqui com a minha vida mais do que estruturada, digamos assim, em certas partes, e tô buscando mais. Mas eu não sinto mais dor de pensar no que aconteceu. Eu consegui perdoar as pessoas na minha vida que eu precisava perdoar. Hoje eu consigo conversar com a minha mãe sem ter nenhuma mágoa, nem ressentimento de tudo que aconteceu. E acima de tudo eu consegui perdoar o meu pai, que foi a pessoa que eu mais achei que eu ia passar o resto da minha vida com um problema, e não foi o que aconteceu, porque eu simplesmente abri meu coração e aceitei Jesus. E hoje, assim, graças a tudo que minha irmã passou, eu acho que foi libertador pra mim. Foi uma forma de eu ingressar nesse mundo. E graças a Deus a minha mãe também tá começando a se abrir, outra que era bem fechada pra isso. Uma das coisas, a avó do meu filho, por parte de pai, ela tinha um dos primeiros contatos que a gente teve, depois que ela descobriu que minha irmã mexe com gráfica, ela me pediu pra fazer um devocional lá, que minha irmã fez e tudo mais. E na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, que coisa estranha, por que eu vou perder meu tempo com isso? E hoje eu faço 2 devocionais, tô louca pra fazer o terceiro, porque é uma forma de eu me aproximar mais com Deus. Uma das coisas que eu mais busco é estar mais perto da presença do Senhor, porque é a forma que eu tenho de saber que eu não tô sozinha. É uma forma que eu tenho de saber que eu tenho muito pela frente ainda, que eu tenho uma pessoa, que eu tenho um pai que cuida e zela de mim. Hoje eu não consigo deixar de ir à igreja, por exemplo. Teve um dia desses que certas pessoas que conviveram comigo viraram pra mim e falaram assim, agora você vai comer a igreja? O que é isso? É todos os dias? E assim, hoje a minha vida é mais leve. Hoje eu consigo resolver problemas que antes eu não conseguia.
Eu era uma pessoa extremamente sem paciência. Lógico que eu tenho muito pra melhorar, mas eu tô, assim, transformada dos pés à cabeça. Você que enfrenta a dor e procura um novo começo, sente que sua vida não sai do lugar. Problemas no casamento, sua vida financeira não vai bem. Encontre na Nação dos Escolhidos um lugar de paz e renovação. Aqui, Deus oferece conforto e a força para transformar a sua vida. Deus não faz acepção, você pode vir do jeito que for. Não importa o tamanho do pecado, dos erros que a gente já cometeu. Ele ama o pecador, ele odeia o pecado. Então, se a pessoa se esforçar, o Espírito Santo é o agente transformador, regenerador da vida da pessoa. É ele que convence a pessoa do pecado. Não é você chegar e querer enfiar a Bíblia pela goela do seu filho porque ele está fazendo um monte de besteira e você obrigar ele. Não é pela força, é pelo Espírito. Aí entra a confiança, você dá exemplo. E eu falo isso para você por quê? Porque se eu não fosse um exemplo dentro da minha casa, eu não poderia estar aqui pregando. Os que convivem comigo dão testemunho da minha postura dentro da minha casa. Venha participar de nossas reuniões todos os domingos, às 10 da manhã, na Avenida Celso Garcia, 3431, Tatuapé. Você é nosso convidado especial. Se Deus mudou a vida da Letícia, por que não pode mudar a sua? Se inscreva aqui no nosso canal, Bispo Marcelo Moraes, compartilhe com seus amigos, acione aí o sininho, porque olha só como Deus mudou a vida dela. Olha como Deus transformou a vida da Letícia. A vida louca que ela vivia, sem Deus, sem crer. Não gostava de Jesus, não gostava da Bíblia e não aceitava. Era preconceituosa também, né? Tinha preconceito com as coisas de Deus, mas como Deus mudou a vida dela. Não existe para Deus coração mais duro que seja, ainda que seja mais duro que um diamante que Deus não possa quebrar e mudar a vida da pessoa. Então, não existe caso perdido, existe saída. Vamos agora, mais testemunhos no altar. Preste atenção que Deus vem fazendo. Teu nome? Flávio. E o teu? Patrícia. Como é que era antes, seu Flávio? A gente vivia uma vida totalmente amarrada, cheia de dívidas, né? Uma vida realmente que não glorificava o nome de Deus. A gente era sustentado pela minha sogra, né? Ela que sustentou a gente no momento mais difícil, levando alimento para nós. A gente não tinha nem o que comer em casa. E para agravar, quando nós casamos, que nós fomos para a residência, que saímos de férias, voltamos, tinham roubado a nossa casa e levado toda a nossa roupa. A gente não tinha nem roupa para trabalhar no dia seguinte. Não tinha nada. Miséria total. Foi assim, Patrícia? Foi assim. Para ir para a igreja, a gente não tinha dinheiro para ir para a igreja. A gente morava de aluguel. Aí o aluguel ficou difícil porque roubaram. Nós fomos morar numa casa que era um porão da casa do vô dele. Né? E assim, totalmente assim, briga no casamento, infelizes, trabalhávamos, né? Éramos CLT, ele também, e vivia aquela vida que não ia pra frente, não andava, não tinha nada. As brigas no casamento eram por causa de quê? Por ciúmes, por falta de dinheiro, por falta de alimento, por ter a dívida. Por um culpava o outro, né? E o dinheiro, assim, vinha, porque ele trabalhava, eu também trabalhava, mas a gente não conseguia suprir as nossas necessidades. E perdia, escapava, sumia. E foi assim quantos anos? Foi assim 8 anos. 8 anos, até chegar Jesus. Até chegar Jesus. Hã? Sim. Até chegar Jesus. Depois que nós conhecemos Jesus, que conhecemos a palavra, aí tudo mudou. Aí a nossa vida realmente ela transformou, ela foi assim restaurada. Mudou da água para o vinho mesmo. Eu falo que a nossa vida foi da água para o vinho, porque se nós não tivéssemos conhecido a palavra, o caminho de Deus, ter conhecido a igreja, hoje acho que nós nem estaríamos casados juntos, nem tínhamos a família que a gente tem. O que mudou? Como que está hoje?
Primeiro mudou internamente, né? O nosso interior. Passamos a ter a presença de Deus, passamos a compreender mais um outro, né? E fomos para cima. Fomos trabalhar. Acabei sendo mandado embora de onde eu estava. Montei a empresa, né? E graças a Deus, né? É o que eu falo. Às vezes você pensa assim, eu fui mandado embora, me tiraram. Graças a Deus. Significa que Deus fechou uma porta ou não deixou aquela porta continuar sendo aberta para te levar para um outro caminho, para um outro horizonte, para um outro patamar, para uma outra dimensão, para Ele poder trabalhar em você. Do jeito que Ele quer trabalhar. Começaram do zero. O meu filho, quando ele chegou e falou, fui mandado embora, ele estava fazendo lição comigo, ele começou a chorar. Aí ele tinha acho que 3, 4 aninhos, ele falou assim, e agora? Como que a gente vai viver? Como que a gente vai comer? Meu pai não pode ficar sem emprego. Mas Deus honrou. Deus foi assim misericordioso e Ele realmente abriu as portas, abriu a nossa visão. Montei a empresa, eu que atendi o cliente, eu que fechava o contrato, eu que atendeu o chamado, eu fazia tudo. Mas hoje, graças a Deus, hoje a gente tem aí funcionários que fazem o atendimento para nós. Temos vários carros, né? Hoje nossa empresa está num galpão de 2.000 metros quadrados. E a gente que só fazia a manutenção, há 6 anos começamos a fabricar elevadores. Vendemos elevadores para o Brasil inteiro. Então Deus transformou totalmente. E hoje, servir o altar foi a melhor coisa que nós fizemos. A melhor decisão que Deus colocou para nós é servir o altar. Receber o Espírito Santo, está ajudando outras pessoas, montar outra empresa. Sim, montamos uma terceira empresa. Ele tem um projeto já da 4ª, que já começou. Assim, a nossa vida hoje com Deus é totalmente diferente. Casamento. O casamento abençoado, um é compreensivo com o outro, um sabe ouvir o outro, né? E assim, a nossa vida hoje é transformada totalmente. Como do melhor, a gente viaja, a gente faz as coisas assim do melhor. Está desfrutando. Desfrutando e servindo. Não parou de servir, mantendo a fidelidade. E a fidelidade é o principal. Eu acho que Deus só está nos sustentando e está nos honrando através da nossa fidelidade. A fidelidade no dízimo, nas ofertas. Isso eu acho que é o fundamental. E, na verdade, a pessoa quando fala, vou dar o dízimo, vou estar tirando, vou estar perdendo. Pelo contrário, Deus te dá em dobro. E que é o que está acontecendo com a gente. Nós temos o último testemunho agora, que o senhor sabe, né? Tem aí as causas trabalhistas, né? A empresa está criando, o advogado fala, a empresa cresce e as coisas surgem. Nós tivemos agora uma justiça, assim, divina de Deus, um processo, assim, abençoadíssimo, que eu falo, graças, assim, como o senhor falou, eu vou ficar em casa? Não, eu vou lutar, eu vou perseverar, eu vou vir na igreja, eu vou em busca do que eu quero, porque eu tô com Deus. Deus, é você que faz. Então, nós tivemos, assim, uma benção assim grandiosa que o nosso advogado, ele só colocou assim, Deus está na frente. Amém, pessoal. Deus é grande. Espero que diante desses testemunhos você desperte a sua fé, você venha buscar, você venha estar conosco, porque Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos para poder mudar a sua história, mudar a sua vida. Vamos a mais testemunhos? Meu nome é Mariana Kaiser, tenho 36 anos. Cheguei aqui na Nação muito triste, depressiva, né? Não tinha um bom relacionamento com meu filho, tinha mágoa por coisas que eu tinha vivido no passado, né? Eu fiquei grávida muito cedo, né? Com 19 anos e aquilo ali foi um pouco assustador para mim. E eu não aceitava a minha gestação, né? E no começo, e o Pedro nasceu, as coisas foram se ajeitando e tudo mais. Porém, conforme ele foi crescendo, eu e o pai dele nos separamos, né? E aí começou as desavenças, né? Ele começou a ficar um pouco rebelde, eu não tinha muita paciência também, não tinha uma estrutura, né? Emocional para estar sendo mãe ali, né? E aí acabou que foi, assim, eu meio que abri um pouco mão, assim, cansada, né, por estar ali nessas desavenças. Chegou um tempo que eu já não tinha mais força para estar enfrentando aquilo. E aí eu meio que abri mão e foi quando a gente começou a se distanciar,
né? Eu vivia mais para estar trabalhando, fazia 12 horas às vezes no aeroporto, e era ali onde começou a ser a minha prioridade, o trabalho. E aí a gente foi se distanciando até que ficou bem frio o nosso relacionamento, assim. Nunca deixei faltar nada para ele, mas a questão do afeto, assim, foi meio que esfriando bastante. Quando eu decidi vir, eu determinei que seria a última porta que eu bateria, né? E quando eu cheguei aqui, eu já senti a presença de Deus. E desde então, nunca mais parei de vir, né? Tô desde dezembro do ano retrasado aqui na Nação. E Deus foi transformando tudo. Primeiramente no meu interior. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Eu consigo dormir bem à noite e tenho um bom relacionamento com meu filho. Eu sempre postava as coisas nos meus status, assim, e a gente começou meio que se aproximar, né? Falava ali algumas palavras, começamos a trocar olhar. E aí, quando eu postei um dia que foi o Clamor do Céu Aberto, da segunda-feira, ele viu nos meus status e falou, hoje tem igreja? Eu já tinha chamado ele pra vir algumas vezes, ele falou, não dá pra eu ir não, não dá pra eu ir não. E eu não insistia, eu falava assim, Deus tá trabalhando, Deus vai fazer. No momento certo ele vai vir. E aí ele viu esse post e falou assim, hoje vai ter igreja? Eu falei, vai sim. Aí ele falou assim, eu posso ir? Eu falei, claro que você pode, a gente vai. E aí a gente veio, ele gostou bastante, ele adora vir de segunda. E hoje ele tá vindo. A gente passou a conversar mais, eu comecei a fazer o meu papel, né? De falar, Pedro, se você tá passando por algo, né? Deus pode mudar a sua vida, transformar. Você só tem que estar se submetendo e buscando a Deus. E eu tô aqui pra estar junto com você, buscando Deus que vai fazer todas as coisas na sua vida, suprir tudo que você precisar. Você só precisa estar disponível e se entregar, né? De fato e de verdade. Porque o que Deus fez na minha vida, eu creio que Deus também vai fazer na vida dele. Quando a gente não tem Deus, né, os problemas vêm e nos afeta de uma forma assim que muitas vezes a gente não tem estrutura para estar enfrentando, e foi o que aconteceu comigo. Eu era muito jovem, não aceitava a minha gestação, né, me vi sozinha ali quando separei do pai do meu filho. E eu falo que hoje, em Deus é quem me capacita para todas as coisas. Mesmo nos momentos difíceis assim, eu sempre entrego para Ele. Então acho que o principal é a gente buscar a Deus, que Deus vai estar ajeitando todas as coisas. Na minha questão, assim, como mãe, empreendedora, dona de casa também, o meu trabalho hoje, né, eu via como algo que me sufocava um pouco. Eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta de empreender, de cuidar da casa, de cuidar dos meus filhos, eu que levo e busco eles para a escola. E Deus me ensinou a estar administrando todas essas coisas. Então hoje, assim, o que era muito pesado para mim em relação a tudo, todas as áreas da minha vida, Deus foi me ensinando cada passo. Qual o nome da senhora? Solange. Dona Solange, o que aconteceu? Aconteceu assim, em primeiro lugar, né, agradeço a Deus por estar em cima desse altar, né, e aconteceu assim, quando eu estava na minha casa, né, eu não ia para a igreja, não confiava mais em ninguém, não confiava nem em pastor, não confiava em ninguém, né. A minha mãe sempre falava assim, Solange, vai para a igreja que Deus vai mudar a sua vida. Eu falei, que igreja o quê, né? Aí eu comecei a pegar uma gilete e cortar meu pulso. Fui parar no hospital, fiquei internada, teve polícia, teve resgate na minha casa cheia de sangue, né? Aí eu falei assim, não chega perto. Aí eu falei assim, meu irmão, eu vou comprar uma arma, porque assim eu posso dar um tiro na minha cabeça, né? E ele tá lá tentando 24 horas. Aí chegou essas duas bênçãos que eu agradeço ele. Pastor Elias e a Camila. Isso, que foi lá. Conheci ela no brechó, né? Conheci ela no brechó lá, né? Aí eles pegaram e oraram por mim, né? Estão me ajudando até hoje, agradeço eles, né? Estão me ajudando até hoje, né? Levantou a minha vida, graças a Deus, né? Começou a vir na igreja, começou a usar a fé. A fé, porque eles me convidaram, né? Ela estava falando, no dia que ela ia se matar, a gente abriu um bazar beneficente lá, né, na célula. No dia que ela ia se matar, a gente evangelizou ela. Aí ela falou, esse dia aí a senhora falou que ia se enforcar, né? Se enforcar com a corda. E nesse né? dia ela... Porque não era eu.
Era um negócio falando. Era um demônio. Era um demônio, mas falou no meu ouvido mesmo, ninguém acredita. Ele falou, se mata, ninguém liga para você, sua família não dá valor em você, se mata. Pode se matar, você não presta. Quanto tempo que a senhora está vindo aqui com a gente? Já faz uns 3 meses, graças a Deus. Quer se matar? Não. Tá se cortando? Não, graças a Deus. Quer pegar o revólver? Não, graças a Deus. Tá livre? Tô livre em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus agora? Por quê? Porque isso é o que vem acontecendo aqui. Transformação, cura, libertação, restauração, pessoas sendo abençoadas, pessoas se voltando para Deus, pessoas sendo regeneradas e transformadas, porque esse é o Deus que eu creio. Porque Ele me mudou, Ele me transformou, Ele me abençoou, Ele me deu uma vida nova e Ele quer dar para você também. É o momento da oração. Meu Deus, eu profetizo bênção sobre a vida de todos aqui pelo canal do YouTube. Todos que nos seguem, todos que estão nos assistindo e também aqueles que são céticos, mas estão precisando de ajuda, meu Deus. Se a nossa voz está chegando até essa pessoa, o Senhor está dando oportunidade para que essa pessoa seja livre, seja curada e seja restaurada. Eu te abençoo, eu determino bênçãos sobre a vida de todos e profetizo vitórias. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém e graças a Deus. Tome posse, Deus abençoe, hein? Deus ilumine a sua vida. Você que enfrenta a dor e procura um novo começo, sente que sua vida não sai do lugar. Problemas no casamento, sua vida financeira não vai bem. Encontre na Nação dos Escolhidos um lugar de paz e renovação. Aqui, Deus oferece conforto e a força para transformar a sua vida. Deus não faz acepção, você pode vir do jeito que for. Não importa o tamanho do pecado, dos erros que a gente já cometeu. Ele ama o pecador, ele odeia o pecado. Então, se a pessoa se esforçar, o Espírito Santo é o agente transformador, regenerador da vida da pessoa. É ele que convence a pessoa do pecado. Não é você chegar e querer enfiar a Bíblia pela goela do seu filho porque ele está fazendo um monte de besteira e você obrigar ele. Não é pela força, é pelo Espírito. Aí entra a confiança, você dá exemplo. E eu falo isso para você por quê? Porque se eu não fosse um exemplo dentro da minha casa, eu não poderia estar aqui pregando. Os que convivem comigo dão testemunho da minha postura dentro da minha casa. Venha participar de nossas reuniões todos os domingos, às 10 da manhã, na Avenida Celso Garcia, 3431, Tatuapé. Você é nosso convidado especial.